Agora está gravando, então vamos lá. Vamos ler o problema aqui que está aparecendo. Assim, tá. A imagem a seguir apresenta dois anéis isolantes paralelos com o centro na mesma reta perpendicular aos planos do anel. Então, essa reta aí está passando justamente pelo centro dos dois anéis, tá, pessoal? Eles são coaxiais, vamos dizer assim. O anel 1 de raio 0,849 possui uma carga uniforme, com essas quantidadezinhas de nanocoulombs. O anel 2 tem o mesmo raio e possui uma carga Q2. Disso tudo aí. Os anéis estão separados por uma distância D. Então, ó, aqui no desenho vai ficar clara a distância D. Então, seus eixos, né? Muito bem. Determine o módulo do campo elétrico no ponto P. O ponto P ali tem toda uma relação com as medidas dos nossos anéisinhos, ok? Então, o problema é esse. Para resolver um problema desse, tá, pessoal? A gente tem que saber que, nossa, quando a gente está falando de física 3, a gente também tem vários meios para resolver. Poderia resolver por potência, depois deixar o campo, que eu vou ensinar para vocês, lei de Coulomb, que também eu vou ensinar para vocês eventualmente. Desculpa, a lei de Gauss, vou ensinar para vocês eventualmente. Mas aqui, como a gente não chegou em lei de Gauss ainda, vamos ver, então, por lei de Coulomb, tá? Depois vocês vão ver como um probleminha desse é facilmente resolvido por lei de Gauss, ok? Que é uma lei muito interessante, é uma das 4 leis de Maxwell, e resolve os probleminhas rapidamente aqui pra gente, tá? Probleminhas de eletromagnetismo. Então é o seguinte, a gente quer saber o módulo do campo elétrico em P. Beleza. Se a gente quer saber o módulo do campo elétrico em P, a primeira coisa que a gente tem que saber é como é formado o campo elétrico de um anel. É isso. Como é formado o campo elétrico de um anel. Então, se a gente vai procurar o campo elétrico, a gente tem que usar a lei de Coulomb, porque a lei de Coulomb, ela me dá justamente qual que é o campo elétrico formado por uma quantidade de carga. Uma quantidade de carga. E aqui tem várias quantidadezinhas de carga, né, numa distribuição geométrica bem característica. Então, eu manipulo a ideia da lei de Coulomb é assim, eu manipulo a geometria do meu objeto para, de alguma forma, relacionar ela com a distância das cargas até o ponto onde eu quero medir o campo. E assim, numa tacada só, eu resolvo uma integral que envolve tanto o tipo de distribuição de carga que eu tenho, quanto a distância até o ponto onde eu quero medir. Okay? Essa é a ideia da lei de Coulomb. Numa equação só, misturar essas duas coisas, geometria e distância para uma determinada medida. Tá bom, pessoal? E é o que a gente vai tentar fazer aqui, né? Porque nós temos o que aqui, né? Nós temos uma distribuição, duas distribuições de cargas bem características, que nos dão um vetor distância aqui, bem claro também. Esse vetor, ele é maravilhoso, por quê? Porque, bem, a gente está vendo ele em diagonal aqui, e, claro, o desenho ele não ajuda muito, mas, obviamente, né? A gente, por ser um anel, temos uma distância até o centro dele. Ok? E essa distância aqui, em especial, eu, por hora, vou chamar de distância L. Não vou falar que é R, mas é R, tá? Eu vou chamar de L para ser mais geral no primeiro momento. Okay? Ou melhor, eu vou chamar essa distância aqui de Z, que é normalmente como o Halliday chama. Então, esse problema não é do Halliday, milagre eu fazer uma coisa que não é do Halliday, mas, bem, é como o Halliday chama. Né? Então, aqui nós temos uma distância que sim é AR. Okay? Então, a gente verifica um triângulozinho bem específico aqui, um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, então nós temos relações muito interessantes associadas aos ângulos aqui, tá, pessoal?
Como assim, né, professor? Bem, percebam o seguinte, se eu pegasse qualquer vetor para chamar de raio, por exemplo, aqui, um vetor que vem para cá, um vetor que vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, são todos vetores que fazem o mesmo ângulo θ. Por quê? Porque um anel tem um comprimento fixo. Então, qualquer vetor que eu vá deste ponto até a distribuição vai me dar um ângulo θ. Ok? Então, o ângulo aqui é um ângulo fixo θ. Então, eu vou fixar este ângulo aqui, θ. Então, tá bom, temos o ângulo θ, temos essa distribuição, temos essa distância. A lei de Coulomb nos diz o seguinte, né? Ah, tá, antes disso. O campo elétrico, ele tem uma característica muito boa, que vocês vão sentir falta daqui a alguns conteúdos à frente, quando chegar em campo magnético. A mesma distância, desculpa, a mesma direção que o vetor que vai da carga ao ponto de medida do campo magnético tem, a mesma direção que ele tem, é a direção do campo, desculpa, campo elétrico. É a mesma direção do campo elétrico, ok? Ó, veja, o vetor direção da carga até o ponto, ele tem essa direção aqui, né? E o campo elétrico formado também tem essa mesma direção. Esse aqui é o vetor campo elétrico. Então, bem, pela teoria dos ângulos separados por um vértice, este ângulo aqui também é θ. Isso vem lá do teorema de Thales, da matematiquinha do primeiro ângulo simétrico. Ok? Então, a gente verifica o seguinte aqui. Se eu pegasse aquelas retinhas que eu estava falando para vocês, elas formariam sempre campos na mesma direção dela. Então, eu formaria campos aqui em todas as dimensões, campos simétricos. Então, eu teria campos que vão para a direita, campos que vão para a esquerda, campos que vão para cima, campos que vão para baixo. Ok? Agora, os campos, então, nas direções, na direção Y aqui, né, direção para cima ou para baixo, na direção vertical desse meu desenho, eles se anulam, porque eu teria um campo para cá também que anularia a componente vertical dessa distribuição de carga. Então, por isso que não vai haver um campo vertical. A gente vai se preocupar só com a horizontal aqui. Ok? Então, qualquer campo na vertical vai sumir. Então, a gente vai se preocupar só com este campinho que surge aqui das decomposições horizontais, que eu posso chamar, por exemplo, de DEX. Um DE ainda, porque eu não somei tudo. Ok? D, desculpa, não é E, é D, porque o E mesmo é quando eu somo todos. Então, o E vai surgir aqui da integral disso. Ok? Que vai dar um vetor maior que ele. Então, eu vou colocar qual cor aqui? Rosinha. Vai ser um vetor maior, que é a soma de todos os DEs, de todas as carguinhas aqui, vai dar, então, um campo E aqui. Ok? Claro, isso vai acontecer também com outro anel, mas eu estou fazendo tudo para este aqui, para depois eu só somar junto com a contribuição do outro anel, tá? Ok. Beleza. Muito bem, então eu tenho que levar em conta algumas coisas. Primeiro, que já que eu estou num regime de diferenciais de carga, porque eu tenho diferenciaizinhos aqui, pedacinhos que estão um apontando para uma direção diferente do outro, eu tenho que pegar a lei de Coulomb no seu formato diferencial. Então, dE é igual vamos colocar 1 sobre 4πε0 mesmo. Normalmente eu gosto de usar K, mas vocês estão na faculdade, né? Tem que ser um pouco mais preciso aqui nas coisas que eu explico. Merda, deixa eu pegar quem... Deixa eu colocar aqui quem está querendo entrar na aula agora, beleza? Então, agora nós temos, beleza, aqui o vetor R².
Este vetor R quadrado é o vetor que vai sempre da carga ao ponto onde eu quero medir o campo. Então, não confundam, isso é muito comum, e eu, como sou meio desligado, às vezes eu confundo muito isso, o vetor R quadrado com o vetor R, que dá o raio da distribuição. São distâncias diferentes. Ó, esse R é diferente desse Rzão, que é diferente desse Z. Não confundam, não façam como eu, tá, pessoal? Então, tá aí. Só que, bem, a gente está falando de uma distribuição linear. Uma distribuição linear de carga. Então, se é uma distribuição linear de carga, nós estamos falando do seguinte: estamos falando de um dq, que é uma densidade de carga, vezes um ds, ou seja, um comprimentinho. Eu ainda não estou especificando muito bem o que é esse ds, tá? Mas ele é um comprimento, simplesmente, do raio do meu anel. Tá bom, pessoal? Comprimentinho aqui. Muito bem. Só que, bem, a gente pode aprofundar mais essa análise, né? Se eu conseguisse, como eu falei no começo da aula, relacionar o comprimento do anel de alguma forma com a distância onde eu estou calculando o campo, ou seja, R, fica legal. E dá para fazer isso uma vez que eu verifico esse triângulo aqui. Vou copiar e colar aqui. Esse R vermelho é o que aparece na parte de baixo da nossa equação diferencial lá, que vai ser integrada e nos dará o campo da lei de Coulomb, né? Ele existe, bem, nele está uma relação triangular clara entre o Rzão que é fixo e o Z também que é fixo. Porque a distância do eixo do anel ao ponto não muda, ela é fixa. Uma distância fixa, é sempre ela e acabou. Então, eu verifico aqui rapidamente pelo teorema de Pitágoras, né? Que R ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado mais Z ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Então, eu posso até substituir isso aqui já na lei de Coulomb. Vou copiar aqui, colar aqui. E agora, no lugar do R quadrado, vou copiar isso aqui e vou substituir. Beleza? Trocamos o R, que estava associado diretamente com a distância das cargas ao ponto onde eu estou medindo o campo, por grandezas... Oi, digo. Então, você não disse que não era para confundir os dois R's? Sim. O que tem? É que assim, talvez eu vou dar um spoiler do que vai vir para o resto da conta, mas é o seguinte, esse R aqui realmente é a distância da carga ao ponto, mas eu falei para não confundir, porque, bem, às vezes a gente troca Rzão por Rzinho de bobeira, mas aqui eu não fiz errado. Eu troquei o Rzinho ao quadrado pelo que ele é, em função da distância do centro do anel ao ponto e do raio do anel. Isso aqui é Rzinho. Essas duas coisas juntas é Rzinho. Mas por que eu fiz isso, né? Talvez eu não motivei o suficiente. Mas no começo da aula eu falei que a ideia é transformar essa integral numa coisa só, numa variação só, em algo que varia tanto a distância até o ponto quanto a variação geométrica da minha distribuição de carga. Então eu vou associar a distância até o ponto onde eu estou calculando o campo com a geometria do anel. Como que eu faço isso? Escrevendo o R do anel aqui. Okay? E não só isso, né? Se eu vou integrar esse bicho, então eu tenho que trocar o dq aqui por uma relação que também envolva a geometria do anel, que foi a relação que eu escrevi aqui. Ó. O dq é um comprimento, desculpa, uma densidade de carga, vezes um diferencial de comprimento. Estou só substituindo as peças aqui. Tá? O dq por isso. Então, agora, uma integral que estava discrepante, né, na parte de cima falando da carga e na parte de baixo falando de uma distância, agora conseguiu relacionar as duas coisas. Esse é o poder da lei de Coulomb. Esse é o poder de tu usar cálculo
para resolver problemas de física, né? Consegue, de alguma forma, unir as duas coisas, geometria e, vamos dizer assim, matéria, né? No caso, a matéria que está criando o campo elétrico. Ok? Então, beleza. Agora nós temos uma equação muito interessante aqui, mas ela ainda não nos traz todas as informações que nós queremos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês agora há pouco, este campo, ele vai anular todas as contribuições verticais. Eu só vou ter contribuições horizontais. As verticais vão se anular por simetria, né? Por simetria desse anel que está com esse eixo paralelo ao eixo horizontal aqui, ok? Então, bem, uma vez que eu só vou pegar as componentes horizontais, então o meu DE é só a componente horizontal de um vetor campo elétrico. Sendo a componente horizontal, então eu só estou interessado no cosseno, na componente que surge do cosseno desse ângulo. Então, o meu DE, vetor, pode ser simplesmente substituído por um DE, vou apagar para não escrever DE de novo, cosseno θ. Ok? Eu só vou me preocupar com a componente horizontal. Então, eu vou pegar só o cosseno θ aqui, de todo esse campo elétrico que eu defini aqui. Esse é o campo elétrico total. Só que, como eu quero só a componente horizontal, eu vou multiplicar pelo cosseno θ, que é o que a gente faz desde lá da geometria analítica e na física geral 1, para pegar componentes horizontais, né? A gente não pega e multiplica pelo cosseno θ, né? A gente tem um vetor, a gente quer escrever a coordenada x, r cosseno θ, né? Coordenadas polares, cálculo 2 a gente vê isso também. Então, como eu estou pegando apenas a componente horizontal, é tudo aquilo que eu defini como meu vetor DE, mas cosseno θ. Meu Professor, Deus! Diga. seria errado colocar um xizinho ali, igual você colocou aí em cima, ali no E? Boa, Ah, ótima anotação. Ótima anotação. Então, aqui fica claro que eu estou preocupado só com a horizontal. Muito bem. Ficou mais bonitinho assim, estou falando só da componente x. Muito bem. O que ocorre aqui é o seguinte, se eu deixar cosseno θ, eu vou ter problemas, muito provavelmente. Porque cosseno θ seria mais uma variável aqui, mais uma letra para me preocupar. Né? Uma vez que eu também consigo uma relação constante para cosseno θ. Por quê? Porque, novamente, o cosseno θ surge desse triângulo que é fixo. O raio, diferente do raio de um disco completo, ele não varia aqui. Tipo, se a gente tivesse um disco completo, cada milímetro que eu vou para mais próximo do centro dele, o R vai diminuindo. Mas aqui não, aqui o R está sempre fixo nos limites do anel. Então esse θ não muda, o θ é fixo também. Ok? Sendo o θ fixo, eu posso novamente, por relação trigonométrica, encontrar qual que é o seu valor. Né? Bem, o valor do cosseno θ a gente encontra rapidinho. Né? Porque o que é o cosseno θ de um triângulo? Né? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E para o nosso caso aqui, cateto adjacente, o cateto que está na adjacência, ao lado, é Z. E o cateto, a hipotenusa é o R. Então é Z sobre R. Só que o que é R, né? R está aqui. Bem, aqui está R ao quadrado. Só que se eu fizer uma raiz, eu tenho R. Então, novamente, eu vou deixar apenas em função dessas coordenadas que já estão ali, dessas grandezas, na verdade, que já estão ali na integral. Esse é o cosseno θ, que vai me dar a componente Z, que eu quis deixar explícita, desculpa, a componente horizontal que eu quis deixar explícita. Ok? Então, tá aqui. Agora eu vou copiar, então. Desculpa aí, galera. É ruim hoje. E no lugar de cosseno θ, então, eu vou colocar isso que eu encontrei como cosseno θ.
Muito bem. E o que tem de legal aqui, né, é que todas essas grandezas são constantes. Nenhuma muda. Nenhuma muda. 4πε0, grandezas constantes. Lambda, densidade linear de carga, constante. R, o raio do anel, constante. Z, distância do eixo do anel até o ponto onde eu estou medindo o campo, constante. É tudo constante. Então, eu não preciso nem me preocupar com a minha integral. Vai ser a integral de uma coisa constante. Ok? E o que muda aqui? Nada. É fixo tudo. Então, é a melhor integral que tem para resolver. Eu vou, então, simplesmente passar tudo que está para fora como coisas constantes. E a única coisa que eu vou precisar integrar é o diferencial ds. Eu vou pôr ele para cá. Eu vou apagar ele por agora. Vou tentar deixar essas coisas mais próximas uma da outra. Vai ficar mais bonitinho. Por isso aqui mais cantinho. E aqui eu vou deixar então o ds e vou integrar. Bem, para quem está fazendo cálculo vetorial, vai começar aí, ds aqui é o caminho que eu estou integrando, né? Qual é o caminho que eu estou integrando? Eu estou integrando simplesmente no meu, naquela distribuição de anel ali, né? Aquela distribuiçãozinha de anel. Então, o caminho aqui, essa integral de caminho, vai me dar justamente o caminho de um anel, que é 2πr. Ok? Então, eu vou integrar de 0 a 2πr. Isso vai me dar justamente o perímetro do anel. Então, a hora que eu integro aqui, neste caminho fixo, a integral vai surgir simplesmente 2πr. Ok? Veja que faz sentido, uma vez que se eu multiplicar o lambda pelo 2πr, que era a motivação de eu trocar o dq, né, eu vou ter justamente a distribuição de carga no meu anel. Né? Você vai ter a densidade de carga vezes o comprimento onde tem a carga. E assim você vai ter esse vezes esse justamente a carga do anel, a carga que está no anel. Então, essa é a expressão do campo elétrico para um anel. Claro, a gente pode simplificar um pouco e pegar, então, a expressão decorada já, né? O pessoal decora aí, para evitar de ter maiores problemas na hora de fazer as atividadezinhas, né? Que é simplesmente a carga do anel. Agora eu não lembro se esse problema me dá qual é a carga. Deu qual é a carga. Então é melhor deixar em função da carga, vezes o Z, dividido por 4πε0 Z quadrado mais R quadrado sobre 3 meios. Ok? Por que 3 meios? Porque esse aqui é um inteiro, esse aqui é um meio. Bases iguais somos expoentes. 1 mais 1 meio, 3 meios. Porque que, novamente, eu tenho a minha densidade vezes o meu comprimento. Densidade vezes o comprimento vai dar a carga. Densidade de carga vezes o comprimento, onde está a carga? Vai dar a carga. Então, eu substituo simplesmente por quê? Ok? Eu só pude fazer essa substituição direta por causa que todos os outros valores aqui da integral são fixos. E, pessoal, então, essa é a expressão para um campo elétrico de um anel. O anel tem as suas vantagens. Agora, nós queremos o campo no ponto P. Logo, se este anel tem este campo, o outro também vai ter. Salvo das diferenças de carga, né? A diferença de um para o outro é a carga. Só que este anel está mais próximo do ponto P. Ok? Então, nós temos que levar isso em conta. O que mais que a gente tem? Né? A carga dos dois é igual. Cargas positivas. Então, se são cargas positivas, o campo deste anel Q1 aqui, ele realmente aponta para longe da carga. Essa é a característica das cargas positivas. Elas têm que apontar, o campo que elas geram aponta para longe delas.
Então, o campo que este anel aqui vai gerar também apontaria para longe dele. Né? O campo, devido a esse anel, aponta para longe dele, porque ele também tem carga positiva. Então, a gente percebe que os campos, eles apontam para direções diferentes. Então, vai ser um campo menos o outro. A interação do campo destes dois anéis está tentando se anular, né? Um está para a direita, outro está para a esquerda. Então, na hora que eu for fazer o somatório dos campos, pelo princípio da superposição de campos, o campo gerado por Q1 vai ser um sinal positivo e o campo gerado por Q2 vai ser com um sinal negativo. Daí surge sempre aquela dúvida, né? Mas como sinal negativo se a carga é positiva? Eu vou falar de novo o que eu falei na última aula. Não importa o sinal da carga. O sinal da carga é apenas uma ideia criada por nós, humanos, para compreender essas questões de carga se atraírem ou carga se repelirem. Uma vez que a gente está preocupado em calcular o campo, eu tenho que ver a direção do campo gerado. O campo gerado por uma carga positiva sempre aponta para longe da carga. Então, devido a esse aqui, está apontando para longe. É o que a gente está observando aqui, ó, nesses vetorzinhos laranja. Agora, essa aqui também é positiva. Então, o campo gerado por ele também aponta para longe. Anel, está para o outro lado. Sendo assim, os campos tendem a se anular. Ok? Então, pelo princípio da superposição, eu vou colocar um campo menos o outro. Vou escrever isso aqui. Eu escrevo tudo isso porque eu posto essas imagenzinhas lá no Cigar, né, para os colegas que não puderam participar, ou para quem querer dar mais uma boa olhada aí, tá, pessoal? Então, a motivação é essa. Logo, o campo no ponto, vamos colocar assim, o campo no ponto é igual ao campo resultante, que vai ser igual ao campo 1 menos o campo 2, ou seja, o campo do anel 1 menos o campo do anel 2. Ok? Esse é o campo no ponto. Logo, o campo neste ponto será a equação aqui do 1, a equação de um anel, né, basicamente. Muito grande aqui. Aqui eu já vou deixar claro que eu estou falando do anel 1, então Q1, Z1. O R é o mesmo para os dois, graças a Deus. E aqui do nosso querido anel 2, menos, por toda aquela argumentação que eu já dei. Ok? Ok? Muito bem. Então, nós temos muitas coisas semelhantes aí. Por isso, a gente pode... Professor, acho que está travado a imagem. Oi? Não escutei nada. Travou a imagem ali. Travou a imagem? Mas tá aparecendo o que eu quero. Pelo menos aqui no meu Paint. Pra mim tá normal aqui E tá também. mudando. Tá. Gilson, você não entendeu o DS, é super normal você não ter entendido, tá? Porque, novamente, conteúdo de cálculo vetorial, né? Eu tenho que explicar cálculo lá para Física 1 antes do professor de cálculo, daí em cálculo 2 eu tenho que explicar a integral de área antes do professor de cálculo 2, daí agora em cálculo em Física 3 eu tenho que explicar a integral de caminho antes do professor de cálculo 3. Isso é bem chato, mas tudo bem, né? Então, vou tentar explicar de novo o que está acontecendo aqui. Antes de mais nada, o DS eu acredito que tu tenha entendido que foi quando eu simplesmente reescrevi o DQ. Ó, cadê o DQ? Cadê o DQ? Aqui. O DQ, então, eu estou escrevendo ele como a densidade de carga vezes o comprimento onde está essa carga. Né? Por exemplo, vamos pensar em massa, né, que é mais fácil. Massa não é densidade vezes o volume, né? Porque densidade é massa dividido por volume.
né? Então, aqui é a mesma coisa. Carga é igual a densidade de carga vezes o comprimento. Beleza? Só que, bem, qual que é o comprimento aqui? É o comprimento de um anel. E qual é o comprimento de um anel? É o seu perímetro. 2πr. Por isso que eu substituí, bem, por isso que eu integrei ali em todo o comprimento do anel. Em todo o comprimento do anel deu simplesmente 2πr. Ou seja, se eu quero o campo devido a todas as cargas do anel, então eu tenho que integrar aqui na minha geometria e eu vou ter justamente o comprimento do anel, que é 2πr. A ideia é essa, tá? Então eu já fiz de uma vez aqui essa integral, porque eu utilizei do conteúdo de cálculo vetorial que é pré-requisito de física 3. Mas tudo bem. A ideia aqui é simplesmente integrar na minha geometria, que é um anel. Agora, se a gente tivesse uma outra geometria, tipo de um disco, daí lá na aula que está no YouTube, eu expliquei um pouco melhor como é que é para integrar num disco. Tá? Então, daí tem que tomar alguns cuidadinhos a mais. Que por ser um anel, a gente não precisa se preocupar muito, uma vez que esses negócios aqui, R, Z, eles não dependem do anel, basicamente, eles não dependem da geometria do anel. São todos valores constantes, né? Eles não variam junto com o anel. Z é Z e acabou, R é o R do anel e acabou. A distância das cargas ao ponto independem deles, uma vez que eles são constantes, tá? Diferente de um disco que, ponto a ponto, eu vou variando a minha distância, devido ao fato do disco ele não ter um raio fixo, né? O raio ele vai variando de disquinhos, de anéisinhos em anéisinhos, até completar toda a geometria do disco. Mas essa explicação, ela tá mais profunda lá na aula do YouTube, onde eu faço o passo a passo, né, no negócio do disco. Ok? Então, bem, 2πr. Muito bem, então, agora voltando para a física, nós temos que somar os campos aqui para encontrar, então, qual é o campo lá. Muito bem, então agora a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? Primeiro, cuidado. Para que complicar, né? Vamos fazer o seguinte, eu não vou nem copiar para não causar grandes problemas. Eu vou simplesmente escrever aqui, ó, EP igual a tudo que eles têm de igual, que é 1 sobre 4πε0. Eles têm tudo isso de igual. Então, vai ficar Z1 sobre Z1 ao quadrado mais R ao quadrado, 3 meios, menos Z2 ao quadrado mais R ao quadrado, 3 meios. Agora, nós novamente temos algumas coisas que são iguais. Por quê? Porque existe uma relação entre Z1 e Z2. Qual é essa relação, né? Veja, o Z1 e o Z2, que são as distâncias, a gente chamou de R. A gente relacionou com R, desculpa. Ó, a distância Z aqui é o próprio R. E a distância de Q2 até o ponto é D menos R. Ok. Então, o Z1 é R. R ao quadrado mais R ao quadrado, 3 meios. Menos Z2, que é D menos R. Meu, o que é esse... Ah, tá, tudo bem. Professor, Oi, estou arrumando o Paint aqui, diga. a parte ali esse R, O que tem? o Z ele não iguala ali aquele R que estava acho que é em vermelho? Ah, não. Não, não. Ah, não, é o R, é o outro R, certo? Não confunda os R's. Lembra que eu falei para cuidar? Não pode confundir, é bem normal confundir. Ok? Então, pô, esse fio preto aqui complicou tudo. Mas tudo bem, vamos dar uma simplificada aqui.
EP vai ficar, então, 1 sobre 4π. Ó, conta de física 3 é disso para pior, tá, gente? Só começou. É um negócio assim, né? Então, o que vai ter aqui, né? Vai ter R sobre 2, R ao cubo, 3 meios. Então, vai ficar R sobre R, 2R ao cubo. E aqui, eu vou ter D menos R. Aqui não dá para fazer grandes simplificações, né? Uma vez que tem essa coisa super desagradável aqui. Eu não quero abrir chuveirinho ali, né? Distributiva. Quero fazer isso. Que não é ao quadrado. Fora ao quadrado. R ao quadrado. 3 meios. Ok. Então agora eu acredito que a gente já tenha todos os valores para poder substituir, né? Vamos buscar lá no enunciado. Sim, o raio é 0,849 e o D é 518. Eu não vou lembrar de tudo isso, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, vou copiar um por um aqui, colocar um do ladinho do outro. Todos esses dados importantes. Até eu sou esperto às vezes. Pessoal, se tiverem dúvida é só falar, tá? Beleza, vamos roubar essa tabelinha de dados aqui. Jogar aqui. E agora, podemos então completar os nossos cálculos. Ó, eu vou fazer uma coisa que é meio feio para quem está na faculdade, tá? Mas eu vou fazer. Que é o seguinte, eu vou trocar 4πε0 simplesmente por 9 vezes 10 na 9. Isso aqui é uma dádiva de Deus, tá? É difícil demais decorar essas constantes da física. Só que essa aqui tem justamente o expoente do 10 com o coeficiente aqui da base 10. Então, por que não utilizar isso, né? 9 vezes 10 na 9. Dá para trocar tudo isso aqui por 9 vezes 10 na 9. Como vocês devem ter visto lá no EM. Aqui, nós temos R sobre 2R quadrado. Então, nós temos 2 ao cubo 8, R ao quadrado. Então, o R ao quadrado é o 0,849 ao quadrado. Cortou, tá, gente? Então, aqui... Agora Seria aqui, R ao cubo, não. Não, R ao quadrado, porque cortou com o de cima. Então, aqui vai ficar D 518 menos o R, que é 0,849. Tá muito feio esses números. Eu queria jogar num programinha meu aqui, mas... eu vou jogar. Eu não vou fazer essa conta na mão, chato. Daí o D... Vamos lá. Qual é o D, né? De novo, o 518 aqui. Vou fazer, né? Menos o R, que é 0,849 ao quadrado, mais 0,849 ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. Então, a hora que a gente resolver essa conta, a gente resolve o problema e finaliza a aula. Qual que é o grande lance, né? É uma conta cheia de números. Cheia de números. Então, é uma conta bem irritante de fazer. Por isso, eu recomendo que vocês usem uns softwares especiais para isso. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Eu uso um software chamado MathPix. Ele bate uma foto do que eu escrevi e, se tiver com uma
letra bonita, ele entende tudo. Aí eu pego isso, eu jogo no Word, olha, estou ensinando técnicas para vocês, técnicas avançadas. Eu jogo no Matemática lá no Word, o Matemática do Word interpreta em linguagem do Wolfram, que é aquela linguagem chamada matemática, uma linha de programação, uma linguagem de programação. Eu vou mostrar como é que ele interpreta rapidinho, ó. Vou até mandar a foto aqui para vocês como fica no Word, bonitinho. Eu não teria como eu ter escrito isso no Word rápido desse jeito. Então esse programa faz milagre, olha só. Você pode mandar depois ali nos comentários, ou então fazer um tutorialzinho. Tudo pago. Então, não sei se vale a pena. Uma vez que o IFC é público gratuito de qualidade, então é um software que eu tive que pagar. Não sei, o IFC, ele libera algumas licenças para os alunos, né? Só que não desse software aí. Então, tanto o MathPix que eu uso, quanto o Wolfram, eles são softwares pagos, tá? Só que tem o período de graça lá. Eu acho que vocês podem fazer 50 fotos por mês, ou algo do gênero assim. O Wolfram, ele só funciona mesmo pago, tá? Mas sim, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer esse tutorial. Isso aqui mudou minha vida, galera. Sinceramente, e assim, literalmente, mudou minha vida financeiramente. Tá? E, bem, então a hora que eu jogo no Wolfram, se eu não fizer caquinha, ele interpreta tudo certo, né? Eu vou mandar para vocês aqui o que ele interpretou. Só um segundinho. Ah, meu Deus do céu. O Wolfram não gosta de vírgulas, gosta de pontinhos. Os americanos só usam pontinhos nas contas deles. Estou fazendo aqui e já vou mandar para vocês, tá? Com certeza mais rápido do que se a gente fosse fazer na mão. Então, meu Deus, interpretei errado de novo. Essas vírgulas aqui, eu não vejo as vírgulas. Belezinha, só um segundo. Ok. Ah, tá. Olha só os problemas, né? Se vocês verificarem aqui, esse é o problema, tá? Às vezes a gente tem uns problemas aí. Esse ponto está muito longe do 8, o programa está pensando que ele está multiplicando, mas né, é o 0,8. Então tem que dar essas arrumadinhas básicas, às vezes, lá, para ele resolver direito as coisas. Então, é 0,8. Nossa, fala mais de coisa muito chata. 0,8. Aqui também 0,8. Agora, se Deus quiser, vai tudo. Então, veja, não é assim tão maravilhoso. É melhor que fazer conta na mão. Que, assim, particularmente, eu gosto de fazer conta com letra, porque esse tipo de coisa a gente erra muito, né? Então, evitar esse tipo de erro bobo. Olha só que maravilha, ele resolveu a conta. Isso aqui o Wolfram faz de graça, tá? O problema é passo a passo, daí o Wolfram não mostra. E também o identificar essas equações aí é com outro software, o MathPix. Então a gente encontra o seguinte, que o campo elétrico ali naquele ponto é 1,1 vezes 10 na 9 newtons por coulomb. Baita campo, o que é esperado normalmente de campos elétricos, né? Campos elétricos têm módulos enormes, assim, para pouca carga. Ah, tem um problema aqui. Agora que eu me toquei. Eu estou falando aqui e esqueci das carguinhas, né? Q1 e Q2 aqui. Nossa, olha que desgraça. Faltou Q1 e faltou Q2 aqui. Tudo bem. Não tem nada muito errado aqui. É só colocar Q1 e Q2 aqui. Aqui o Q1 é 0,363. Então, eu vou até apagar esse 1 aqui, para deixar 0,363.
vezes 10 na... Olha só o problema que seria se a gente tivesse feito isso na mão, né? Porque daí ia ter que fazer toda a conta de novo. Só que a gente não vai precisar fazer toda a conta de novo. Aí você simplesmente arrumar lá no Word. Vezes 10 na 9. E aqui também, ó. A carga Q2. 0,862 vezes 10 na menos 9. Ok? Então agora eu vou arrumar isso lá no Word. Eu vou mandar para vocês de novo aqui corrigido o negócio. Já simplesmente bato a foto do que eu acabei de escrever e troco lá. Agora, vou fazer o mesmo aqui e vou mandar para vocês. Aparecendo lá no Word. Eu sei que alguém escreveu alguma coisa, mas já vai, tá? Não, olha lá, porque senão eu vou me perder. Eu fiz na calculadora. Mas você esqueceu da carga, né? Eu também, mas eu consegui corrigir rapidinho. Agora é só colocar lá no negócio e está resolvido. Só colocar lá no Wolfram e está resolvido. Agora, como a carga era extremamente baixa, afinal a gente está falando de nanocoulombs, o campo acompanhou. O campo teve que diminuir bastante também. A resposta é 0,175 nanocoulombs. Ok, pessoal? Desculpem aí, mas vejam esse software maravilhoso que o pessoal não mostra na faculdade. Eu acredito que a faculdade devia ter tipo um cursinho assim, semana da tecnologia. Daí nessa semana deveria ter cursinho de LaTeX, MathPix e Wolfram para resolver essas coisas rápido. Porque, vocês vão perder muito tempo na graduação se terem que ficar fazendo continha de número o tempo todo. Não só na minha matéria, né? As matérias aí. Nem perdi meu tempo jogando na calculadora, mas valeu pro colega aí que jogou. Beleza? Além da possibilidade de errar, né? A gente, às vezes, na calculadora, mesmo se usar algum programa, a gente perde sinal, perde ponto, vírgula, essas coisas, quadrados. Agora, uma vez que tu bate o olho e verifica que tá tudo certo, o Wolfram resolve na hora pra ti, né? Então, é só uma dica que eu dou pra vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem. Me ajudou bastante. Tá bom, pessoal? Então, bem, era o que eu tinha para hoje, tá? Se tiverem qualquer dúvida, pode falar. Novamente, sexta que vem teremos outra aula de exercício. Mandem os exercícios que vocês estão a fim de resolver. Eu resolvo, na verdade, na aula por e-mail com antecedência, eu resolvo e faço. Eu uso o Photomath, que é de graça. O Photomath é muito, eu ouvi dizer que é muito bom. Eu prefiro o MathPix, porque foi o que eu aprendi primeiro. Mas cada um... Professor, você vai fornecer hoje ou amanhã a resolução da conta? Que conta? Essa conta que você fez. No Cigato, quer dizer? Eu vou tentar colocar agora já. E o vídeo também. É que o vídeo demora um pouco para sair, tá, galera? O Google demora um pouco para renderizar e enviar. Mas eu vou tentar pôr o quanto antes. Se eu não pôr, peço desculpa já, mas peço que tente me lembrar, mas eu vou pôr. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí a atenção de todos. Semana que vem vai ser exercícios de lei de Gauss. Então, quem quiser ir dando uma olhada e pegar um problemão difícil para eu resolver na aula que vem, estão convidados a isso. Agradeço a atenção de todos vocês e ótima noite, ótimo fim de semana. Valeu. Bom final de semana pra vocês também. Obrigado, igualmente. Boa noite, valeu, tchau. Valeu, boa noite a todos.